Opa pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou voltando porque eu queria comentar um assunto pertinente, da semana, que foi o lance do Shy Guy, aquele lance da virgindade, que eu achei um ponto muito interessante. Cheguei até a comentar aqui numa das minhas redes sociais sobre essa ascensão dos virgões. Mas antes eu gostaria de pedir a vocês, quem chegou aqui de paraquedas no meu canal, se inscreve e ativa o sininho para saber as notificações dos meus vídeos. E, se possível, comente, tá? Pois, após o final desse vídeo, com considerações sobre o tema. E também, quem puder me ajudar financeiramente, com alguma quantia, vou deixar no meu Pix aí para vocês olharem, tanto vai estar na descrição do vídeo quanto nos comentários, e eu vou dar um jeito de colocar no vídeo. Não sei como fazer muito bem isso, mas eu vou dar um jeito aqui. E em breve isso vai estar bem divulgado para vocês saberem e quem puder me ajudar. Hoje eu queria conversar, como eu disse, sobre a ascensão dos virgões. Eu sou de uma época de colégio que, assim, se você não soubesse o que era sexo, ou isso dentro da adolescência, tá, gente? Ou não tivesse nenhuma noção, como eu não tive muita noção. Quando eu fiquei sabendo sobre sexo, foi na 5ª série, mas isso de uma forma indireta, porque educação sexual só tive lá pro final do meu período escolar, final do fundamental para o 2º grau. Mas a grande verdade é que o cara que não soubesse, ou o cara que não tivesse por dentro, ele era considerado virgão, era considerado cabaço, um inocente, enfim, de todas as formas. A nossa sociedade ela passou por uma revolução cultural, isso é inegável, em que outras formas de relacionamento foram colocadas em evidência, a própria iniciativa da mulher em cima do homem, de fato, todas essas coisas. Mas, por algum motivo, alguma razão, a nossa sociedade ela ainda escracha e taxa a virgindade, e isso chegou a um ponto em que atiçou um lado de pessoas, de homens, que se orgulham de ser virgem. Vou explicar por quê. O que acontece? A nossa sociedade passou durante muito tempo amparando a mulher, como sempre a mulher sendo vítima dos abusos, até por uma questão bem biológica, aquela coisa, a força física perante. Só que o que acontece dentro desse mundo também é que nós sempre ignoramos o outro lado, porque não pode ser que, em alguns casos, sempre haja o contrário. Sempre acontece. E nunca essa possibilidade foi levantada e foi discutida. E sempre quando acontece, é passado como se fosse um caso isolado. Essa é a grande verdade. Então, deu-se muito poder à mulher dentro da sociedade, dentro do campo sexual. Esse poder acabou colocando ela num ponto em que você não pode nem questionar. Tivemos vários casos aí que incongruentes, casos assim de revolta, como o próprio da Amber Heard com Johnny Depp, em que ela abusava dele e não era o contrário. E ainda tem gente que está do lado dela, por mais que tenha se provado na justiça que ela era culpada. Mas, voltando um pouco ao fato dos virgões, tudo isso aconteceu porque há uma guerra cultural. Toda e qualquer representação de sexualidade, sensualidade em qualquer meio, seja no meio publicitário, em propaganda de cerveja, seja nos quadrinhos, seja nos games, seja onde houver um público majoritariamente masculino consumindo, hoje em dia é execrado, é visto como uma objetificação, é visto como um problema, é visto como um incidente a um abuso. O que é uma falácia do declive escorregadio. Você ligar a um cara que admira uma beleza feminina
há um abusador. Dessa forma que é feito esse tipo de repressão ao sexo. E o que é taxado o cara que admira, que gosta da beleza feminina, o cara que curte um HQ com uma personagem sensual, ou um filme com uma protagonista sensual? O que ele é taxado? Ele é taxado como o virgão, o incel, o cara que nunca transou. O que não é uma verdade. E o que aconteceu durante todo esse período em que você perseguiu esse tipo de minoria? Essa minoria se levantou. Essa minoria se levantou. Por quê? Dentro desse núcleo dos ditos virgões, tem os caras que até desejam ter um relacionamento, desejavam ter alguma coisa, algum relacionamento com alguém e tal, ou gostariam de praticar sua liberdade sexual, que foi sempre uma pauta dos movimentos. Antigamente era a liberdade sexual para ambos os sexos, e isso não aconteceu. O que houve foi um desbalanceamento total por esses burocratas do sexo, que são pessoas, na verdade, uma grande parte sendo mulheres, que utilizam desse tipo de... utilizam do sexo, o sexo heterossexual, tá? Nunca vai ser o sexo referente a outras práticas não biológicas, que não se condizem com a biologia. Vai utilizar isso e suas ferramentas para fins de poder, para fins de controle. Então, qual a melhor maneira... Então, pensa bem, elas já dominam... Esse tipo de pensamento, já foi dominado por boa parte da sociedade. Não existe mais inimigo para atacar. Não existe mais um inimigo assim. Dizer assim, o homem abusador, ele já está praticamente controlado. Isso já está praticamente controlado por nossa sociedade. Então quem que você vai atacar? O cara que não faz sexo. O cara que está ali simplesmente lendo um quadrinho ou admirando uma personagem que é desenhada de uma maneira sensual, uma maneira erótica. Da mesma forma, vão atacar os caras que produzem esse tipo de material. Frank Show está de prova disso. É o cara que foi mais atacado por isso e ele continua fazendo isso. Então virou um contexto cultural. Mas aí, o que aconteceu? Acendeu um movimento de homens autodeclarados virgões, que são autodeclarados, que não conseguem se relacionar com mulher, que eles não conseguem ter uma chance com mulheres, tá? Que eles só conseguem ter uma chance com mulher se eles pagarem os serviços sexuais de uma profissional do sexo, tá? Isso aí é uma coisa que muitos declaram, eles falam assim, olha, eu pago uma profissional que vai me dar todo o suporte ali na hora quando eu tiver vontade. Ou se não, parto por 5 contra 1. É assim, tá? E tem os caras que já levam isso para um extremo. Os caras que eles praticam o famoso NoFap, eles praticam a abstinência sexual. Por quê? Porque eles veem que a nossa sociedade chegou a um ponto em que o sexo ele foi levado a um patamar de obrigação, entendeu? Não é uma liberdade sexual, e sim uma obrigação. Quando deixa de ser um comportamento de liberdade para ser uma obrigação, as coisas tendem a levar ao conflito. E é o que acontece. Porque, pensa bem, com uma visão assim saudável, é o seguinte: o sexo ele é uma ferramenta. Cada um usa da melhor forma possível. Uns casam para poder ter alguém, um parceiro fixo, para poder ter alguém para compartilhar isso, porque isso é biológico. Eu já disse para vocês aqui. Entende? Então, alguns vão para essa coisa de virgindade, a virgindade masculina, para mostrar integridade,
por isso que muitos vão para a religião. Porque o que acontece também? A sociedade rejeita o virgem. O virgem masculino é dito como um incapaz, um incompetente, o cara que não consegue, o cara que não tem iniciativa, o cara que não tem personalidade. Entendeu? E o único lugar que pode ainda aceitar esse tipo de pessoa é a igreja. Sim, a igreja. A igreja abraça todo mundo. A grande verdade é essa. Ela abraça qualquer um que deseja se arrepender, que deseja viver a filosofia de cada tipo de... Como é que agora eu já me disse. De cada doutrina que aquela igreja tenha. Então a pessoa se encontra ali, se sente aceita, se sente aceita dentro daquele grupo. Porque se você parar para pensar, o sexo ele é uma ferramenta. Ou você usa para obter prazer de uma maneira consciente, de uma forma que você consiga administrar isso, a tua vida, seja como você relacionar, da qualquer forma que você relaciona ao sexo. Ou você deixa se servir para quem te domina, o que em muito caso acontece, entendeu? Mulheres que controlam os homens através do sexo, através do relacionamento. E muitos estão buscando a liberdade. Para você ver, essa ascensão desse tipo de pensamento, eu tenho acompanhado um tempo. O cara que eu mais acompanhava com esse tipo de pensamento era o Newman, que ele falava uma coisa muito certa: os antissociais, porque ele ligava muito o virgão ao antissocial, ao cara que não se socializa, que não vive dentro desse escopo da sociedade. Eles criaram muita coisa, não só questão de entretenimento. A própria tecnologia foi criada por virgões. Você não tem como escapar hoje. Tanto que uma decadência de qualidade em vários setores, não só da parte artística como do entretenimento, se deve a por quê? Porque tiraram o controle desses virgões, desses caras que faziam acontecer. Porque hoje em dia a gente não discute mais competência. Hoje em dia a gente não discute mais, como é que eu vou dizer, qualidades. A gente discute com quem você dorme e o teu gênero. Hoje em dia é assim. Infelizmente, o mundo está nessa noção. Salve-se quem puder. Está muito difícil ser homem hoje em dia. É muito difícil, por incrível que pareça. Ainda mais ser um homem antissocial, um homem virgão, como diria aqui, o cara que não consegue se socializar. Então é muito mais difícil ainda. E vai continuar sendo mais difícil, enquanto não mudar um pouco essa sociedade que pediu, a sociedade que diz que se libertou de uma coisa, mas ela continua indo por um totalitarismo de um grupo em cima de outro. Porque o que acontece? Quando você não acha um inimigo mais para bater, você vai descobrir um novo. Agora a culpa é de quem? Do cara que não faz sexo? Do cara que se isola? Às vezes só curte uma revistinha ou uma personagem 2D, né, na verdade, uma personagem 2D sensual com aquela personalidade acolhedora que acolhe ele, cujo ele não achou nenhuma parceira para ele e nenhuma parceira se mostrou digna para ele. Claro que dentro desses casos tem os caras que não conseguem realmente se socializar e não tem ninguém por eles. É os caras que ficam dentro do computador, que ficam todo o tempo no computador, pesquisando. Eles estão mais interessados, eles vão acabar mais, sabe o que? Dentro disso? De aumentando o seu conhecimento. Eu acho que o que acontece justamente é isso. Não temos o cara que não tem o traquejo social, ele vai para um outro caminho, ele vai para um outro meio, que é o pegar conhecimento e o aprendizado.
Mas infelizmente nem todo esse aprendizado ele vai ser valorizado pela sociedade. Ele vai ter que trilhar o seu próprio caminho, vai ter que pegar seu próprio conhecimento, sua própria bagagem e criar algo próprio para ele. Muitos têm que fazer isso. E eu estou tentando fazer isso. Porque eu já fui um virgão. Já fui um cara que não tinha traquejo social. E eu estou ainda aprendendo muito aqui. Eu aprendo muito. Descobri que a internet é um meio, sempre será um meio em que, se você achar o local certo, com o meu conhecimento, claro, né, porque eu galguei conhecimento, se você achar o local certo, você vai achar pessoas que vão te ajudar, mas muito vai depender do teu próprio esforço, do teu próprio empenho. Essas pessoas para apoio sempre vão existir. Sempre. Só que é aquela. Nós vivemos numa sociedade ainda que diz que não é discriminatória, que é tudo igualitário, mas ela segrega um tipo de pessoa, um tipo de comportamento e não consegue ainda recebê-lo corretamente. E ainda o criminaliza, infelizmente. Então, que continuemos em frente, nos desenvolvendo, até um ponto que nós sejamos reconhecidos, que tenhamos dias melhores. Vou encerrando o vídeo por aqui. Já acabei estendendo um pouco, dei uma enroladinha no final, mas acredito que a mensagem já foi passada. Se você gostou do meu vídeo, como volto a falar, curte ele, compartilha. Não deixe de comentar, tá? O que você achou de toda essa análise minha. Se você é um cara que se identificou com o que eu disse aqui, não deixe de comentar também. Vamos trocar um papo, porque a ideia é essa. E quem puder me ajudar, o Pix vai estar na descrição do vídeo. E eu vou tentar dar um jeito de colocar no vídeo também. Eu não sei como é que eu vou fazer isso ainda, mas quem puder me ajudar também, estou agradecendo demais. E também na descrição. Eu vou encerrando por aqui e até a próxima. Valeu!